Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, dê aquele like, fortaleça o canal, se inscrevam no canal, compartilhem nossas aulas e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos estudar o conflito árabe-israelense, um assunto muito vasto, que cai com frequência em concursos de vestibulares e também em provas da SpaceX. Fiquem ligados! Moçada, essa aula ela não tem posicionamento político ideológico, portanto, o que eu farei aqui é apenas uma análise do conflito árabe-israelense, desde a formação do Estado de Israel até os dias atuais. Valeu, moçada? Vamos começar a falar sobre esse tema, dizendo que o conflito árabe-israelense tem duas motivações centrais, que envolvem as questões territoriais e religiosas. Vamos ver aqui a formação do Estado de Israel. O processo de formação do Estado de Israel, na verdade, tem início no final do século XIX, quando foi criado, em 1880, o movimento sionista. O movimento sionista tinha dois objetivos centrais: recriar o Estado de Israel, ou seja, Eretz Israel, o nome bíblico de Israel, a terra de Israel, e financiar a migração de judeus que viviam em várias partes do mundo, principalmente na Europa, para os territórios que faziam parte do Estado de Israel no passado. E para isso, o movimento sionista levantou fundos junto à comunidade judaica internacional para poder não só custear essas viagens, como também adquirir terras, criar cooperativas agrícolas denominadas kibbutz, dando início assim a um processo que décadas depois acabou culminando com a recriação do Estado de Israel. Aqui nós temos a formação do Estado de Israel dentro do contexto da proposta realizada na ONU em 1947, quando então houve a partilha dos territórios entre judeus e palestinos. Aqui no mapa à direita, podemos perceber que pela proposta da ONU, em amarelo, nós teríamos aqui o Estado palestino e na cor mais escura teríamos o Estado de Israel. Esta foi a proposta da ONU, que também propôs que o status da cidade de Jerusalém seria internacional, o que foi rejeitado tanto pelos judeus, assim como pelos palestinos. Os judeus consideram Jerusalém a capital histórica do Estado de Israel. E os palestinos consideram Jerusalém a futura capital do Estado palestino. Em maio de 1948, após a retirada das últimas tropas britânicas desses territórios, os judeus proclamaram a independência de Israel.
no dia 14 de maio de 1948. Porém, no dia 15 de maio, um dia depois, uma coalizão de exércitos árabes invadiu o então recém-proclamado Estado de Israel no intuito de expulsar os judeus do seu Estado, desencadeando a Primeira Guerra Árabe-Israelense dos tempos modernos, podemos assim dizer, não é isso? Então, nós temos aqui um conflito que se arrastou do dia 15 de maio de 1948 até o dia 10 de março de 1949. Essa data aqui saiu errada, esse ano. É 1949. A guerra, portanto, durou um pouco menos de um ano. E, para surpresa de todos, apesar de militarmente os árabes contarem com um exército mais numeroso e também com maior quantidade de equipamentos militares, os judeus resistiram bravamente até que um acordo fosse firmado para pôr fim às hostilidades. Não foi assinado um acordo de paz, e sim um cessar-fogo. E por esse segundo mapa, é possível vocês perceberem que nessa cor amarela mais clarinha, nós tivemos a incorporação de territórios que pertenceriam ao Estado palestino, a Israel. O Egito incorporou a faixa de Gaza, que passou a ser administrada por ele, e a Jordânia, que na época se chamava Transjordânia, ocupou a Cisjordânia. E o resultado dessa guerra foi bem claro e objetivo. O Estado palestino acabou não saindo do papel. Então, nós tivemos aqui esse processo de formação do Estado de Israel, que veio acompanhado de inúmeros outros conflitos. Porém, o que eu vou destacar aqui são apenas aqueles conflitos que atingiram maiores proporções e que, portanto, ficaram mais conhecidos. Tais como a Guerra dos 6 Dias, iniciada no dia 10 de junho de 1960, iniciada no dia 5 de junho de 1967 e terminada no dia 10 de junho do mesmo ano. Foi uma guerra relâmpago. Professor, o que determinou a Guerra dos 6 Dias? Bom, o fato do Egito e da Síria, principalmente, esses dois países, terem concentrado forças ao longo da fronteira com Israel, anunciando um eminente ataque ao Estado de Israel. Logicamente que a Guerra dos 6 Dias também teve a participação da Jordânia e de outros países árabes que enviaram soldados e até mesmo equipamentos militares. Ora, na medida em que aumentava a concentração de forças, sobretudo dos exércitos egípcio e sírio, na fronteira com Israel, ora, o que o governo de Israel determinou? Um ataque surpresa. A Força Aérea de Israel destruiu quase que inteiramente a Força Aérea do Egito e da Síria, obtendo, assim, uma supremacia aérea que possibilitou os exércitos em terra avançarem rapidamente. Então, as tropas israelenses tomaram a faixa de Gaza, território palestino que estava sob controle do Egito, a Cisjordânia, território palestino que estava sob controle da Jordânia. Israel tomou a península do Sinai, território egípcio, e ainda tomou as estratégicas colinas de Golã,
território pertencente à Síria e onde nasce o Rio Jordão, que é o principal rio de Israel. Essa guerra relâmpago acabou impondo aos árabes uma derrota vergonhosa, ou seja, mais uma derrota vergonhosa. Em 1973, no dia 6 de outubro, tropas do Egito e da Síria atacaram Israel de surpresa no que ficou conhecido como a Guerra do Yom Kippur, feriado religioso judaico, o Dia do Perdão. Aproveitando-se que as forças de segurança de Israel estavam relativamente desmobilizadas, tropas do Egito cruzaram o Canal de Suez, cruzaram o Mar Vermelho e iniciaram a retomada da península do Sinai. O mesmo aconteceu com tropas sírias, que também atacaram de surpresa as posições de Israel nas colinas de Golã. Nos primeiros dias de guerra, Israel sofreu pesadas perdas. E, logicamente, a segurança do Estado de Israel corria um sério risco, até mesmo porque, para mobilizar um exército numa guerra, você precisa de tempo, em razão de toda a logística necessária para poder não só equipar os batalhões, como alimentar, fornecer água, peças de reposição, munições, equipamentos militares e etc. Israel conta com a ajuda dos Estados Unidos, que através de uma ponte aérea envia equipamentos militares para Israel, peças de reposição, munições. As imagens dos satélites espiões norte-americanos informavam o posicionamento das tropas árabes, permitindo que o alto comando militar de Israel pudesse desenvolver uma contraofensiva que acabou sendo bem sucedida e, mais uma vez, os exércitos da Síria e do Egito foram derrotados numa guerra contra o Estado de Israel. Esta guerra culminou com a morte de milhares de pessoas e, logicamente, como toda guerra, prejuízos enormes. Aqui nós temos o primeiro acordo de paz firmado entre um país árabe e o Estado de Israel, o Acordo de Camp David, firmado em 1979. Camp David é a casa de campo do presidente dos Estados Unidos em exercício. Aqui, ao centro, nós temos o presidente Jimmy Carter, dos Estados Unidos. À direita, nós temos o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, e à esquerda, o então presidente do Egito, Anwar Sadat. O Egito foi o primeiro país árabe a reconhecer o Estado de Israel. Por esse acordo, Israel devolveu a península do Sinai ao Egito. E os dois países assinaram, portanto, um acordo de paz que acabou gerando uma revolta junto à Liga Árabe das Nações. E essa revolta dos países árabes acabou culminando com o assassinato do presidente do Egito numa parada militar comemorativa, quando então um regimento de infantaria do exército egípcio atirou contra o palanque onde se encontrava o presidente do Egito e outras autoridades, matando ali várias pessoas. Esses militares foram presos e posteriormente condenados à morte. O acordo de paz não foi alterado pelo sucessor do presidente Anwar Sadat.
Tranquilo? Vamos lá. Aqui nós temos a Intifada, a Guerra das Pedras ou Revolta das Pedras, como queiram chamar. A Intifada foi um levante promovido por jovens palestinos que saíram às ruas das cidades localizadas nos territórios ocupados por Israel para enfrentar as forças de segurança de Israel e chamar a atenção da comunidade internacional para a causa palestina. Então, esses jovens enfrentavam as forças de segurança de Israel com pedra. Essa imagem aqui mostra um adolescente jogando pedra num tanque de canhão de Israel. Claro que isso aí só vai provocar um arranhão lá na tinta do tanque de canhão. Mas a ideia aí era chamar a atenção da comunidade internacional para a questão palestina e forçar, através de uma pressão internacional, o governo de Israel a sentar à mesa e negociar com os palestinos a devolução dos territórios ocupados. Nós tivemos várias intifadas e esta imagem retrata o início da intifada em 1987. Em razão dessa pressão internacional, não coube ao governo de Israel senão aceitar ir negociar um acordo com os palestinos. Então, em 1993, tivemos o Acordo de Oslo, firmado entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, principal entidade, na época, responsável pela defesa dos interesses palestinos. Aqui nós temos, na foto, o presidente Bill Clinton. Do lado direito, nós temos o presidente Yasser Arafat, o líder, da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, e do lado esquerdo, o então primeiro-ministro de Israel, Isaac Rabin. Por esse acordo, Israel desocuparia a faixa de Gaza, como fez, inclusive removendo os assentamentos judeus nesse território. Israel se comprometia a remover os assentamentos num ponto futuro da Cisjordânia. Na Cisjordânia existem ali centenas de milhares de judeus vivendo, então a remoção da comunidade judaica que vive nos territórios ocupados na Cisjordânia era mais complexa e muito mais cara, portanto, esse passo seria dado mais à frente. Os palestinos, em troca, teriam que reconhecer a existência do Estado de Israel e se comprometer em desarmar os grupos extremistas que pregam a destruição do Estado de Israel. Como os palestinos não cumpriram a sua parte no acordo no que diz respeito a desarmar os grupos extremistas que pregam a destruição do Estado de Israel, consequentemente, esse acordo ele não foi finalizado. Ele foi parcialmente realizado, mas não totalmente. Até mesmo porque grupos extremistas continuaram a promover ataques contra Israel, inclusive através do lançamento de foguetes, sobretudo da faixa de Gaza, que até hoje acontece, esses lançamentos de foguetes contra alvos israelenses no território judaico. Aqui nós temos os obstáculos a um acordo de paz definitivo entre judeus e palestinos. Essa imagem aqui retrata o muro construído por Israel no entorno da Cisjordânia. Os palestinos acusam Israel de
ter construído esse muro em territórios palestinos, exigindo assim a sua demolição e construção nos limites pré-estabelecidos pela ONU na partilha dos territórios proposta em 1947. E o Estado de Israel se nega a retirar esse muro, alegando que o mesmo foi construído em territórios de Israel. Aqui nós temos o controle dos recursos hídricos. Os palestinos querem ter o controle desses recursos. Os judeus negam o controle desses recursos, alegando que suprem as necessidades dos palestinos de água, tanto na Cisjordânia como na faixa de Gaza. Aí nós temos aqui a soberania da cidade de Jerusalém. Pela proposta feita em 1947 na ONU, Jerusalém teria status internacional. Porém, essa proposta foi rejeitada pelos judeus e palestinos. Os judeus, por considerarem Jerusalém, além de uma cidade sagrada, a capital histórica do Estado de Israel, e os palestinos, por considerarem Jerusalém a futura capital do Estado palestino. Um tema de difícil resolução. Durante muito tempo, Jerusalém ficou dividida. Uma parte sob controle da Jordânia e a outra parte sob controle de Israel. Aí você tem a existência de grupos extremistas que pregam a destruição de Israel. São diversos grupos extremistas que pregam a destruição de Israel. Não só os grupos extremistas. Muitos países árabes pregam a destruição do Estado de Israel. Então, isso aí acaba também criando um obstáculo à assinatura de um acordo de paz definitivo entre as duas partes. Aí você tem a devolução de todos os territórios ocupados por Israel. Os palestinos querem que os judeus respeitem os limites da partilha dos territórios que foi proposto pela ONU em 1947. Israel alega que parte dos territórios palestinos ocupados por eles constitui indenização de guerra, como, por exemplo, ocorreu em 1948, quando ali uma parte dos territórios que se destinavam ao Estado palestino foi ocupado por Israel. E também a questão da Guerra dos 6 Dias, onde os judeus ocuparam outras partes dos territórios palestinos e os judeus não aceitam negociar essa questão. Aceitam estabelecer os limites que foram impostos na Guerra dos 6 Dias. Retroagir jamais. Essa é a posição do governo do Estado de Israel. E isso acaba gerando um grande obstáculo a um acordo de paz definitivo entre as duas partes. Aí você tem a questão econômica, até mesmo porque tem campos de gás natural no mar Mediterrâneo, inclusive, que estariam na zona econômica exclusiva da faixa de Gaza, que são explorados por Israel. Essa questão econômica também gera um embaraço numa decisão de formatar um acordo de paz definitivo entre essas duas partes, sendo, portanto, esses elementos que aqui foram citados os principais obstáculos a um acordo de paz entre judeus e palestinos. Aqui nós temos os grupos extremistas que pregam a destruição do Estado de Israel. Aqui é apenas alguns exemplos. Nós temos o Hamas, que atua na faixa de Gaza. Hamas significa resistência islâmica. O Hamas tem um braço armado chamado Ezzaldin al-Qassam, que luta contra Israel, prega a destruição de Israel. O Hamas é um grupo
extremista responsável pelo lançamento de milhares de foguetes contra o Estado de Israel. Aqui nós temos o Hezbollah, que tem a sua base de atuação no Líbano. Lembrando que o Hezbollah foi criado por palestinos que vivem no exílio no território libanês. É um grupo também fundamentalista islâmico que prega a destruição do Estado de Israel, fortemente apoiado pela Síria e pelo Irã, países que fornecem equipamentos militares ao Hezbollah. Hezbollah significa Partido de Deus. E aqui nós temos o Jihad Islâmica, que também está baseado principalmente na faixa de Gaza, Jihad Islâmica, Guerra Santa, pregando a destruição do Estado de Israel. O jihad é interpretado erradamente por extremistas árabes, porque a luta que o jihad prega é uma luta interior que todo muçulmano deve desenvolver para se transformar numa pessoa melhor. E não uma guerra, uma luta armada para converter outros povos à religião islâmica. Esse é o princípio do jihad. Agora, existem tantos outros grupos extremistas que pregam a destruição do Estado de Israel. A própria OLP, com a Al-Fatah, que é o braço armado da Organização para a Libertação da Palestina. Nós temos na Cisjordânia as Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, que é uma das mesquitas mais importantes da fé muçulmana. Essa mesquita fica na cidade de Jerusalém e pode ser vista do Muro das Lamentações, que é um dos locais sagrados dos judeus. Enfim. Então, meus jovens, esse conflito árabe-israelense, ele tem uma conotação religiosa e tem uma conotação que envolve disputas territoriais. O governo de Israel hoje tem exercido uma forte pressão sobre a Síria, atacando o Hezbollah em território sírio, atacando também militares ou bases que estão sendo construídas pelo Irã na Síria, enfim, gerando sempre momentos de tensão na região. Lembrando que Israel é quase totalmente cercado por países árabes. A Jordânia hoje tem um acordo de paz com Israel, assim como outros países árabes recentemente firmaram acordos de paz com Israel, o que leva a gente a acreditar que existe uma luzinha no final do túnel no que diz respeito à redução das tensões envolvendo árabes e judeus. Espero que vocês tenham gostado da aula. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal, porque o canal Geogênio foi criado para os alunos que gostam de estudar. Um beijão no coração, um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!